Vamos em frente, vamos falar sobre Estados Unidos, eleições por lá também pegando fogo e Biden na fogueira, porque doadores democratas congelaram 90 milhões de dólares, enquanto Biden continuar na disputa. Estão ali meio que colocando ele contra a parede. O comitê que receberia quantias tem evitado tomar decisões enquanto essa incerteza persistir, segundo o jornal The New York Times. Essa informação foi divulgada hoje. Alguns dos principais doadores do Partido Democrata informaram ao maior grupo de ação política pró-Biden que aproximadamente 90 milhões de dólares prometidos, cerca ali de quase 500 milhões de reais, vão ficar congelados enquanto Biden permanecer como candidato. E aí, ontem ele deu uma entrevista coletiva para tentar demonstrar que ele está ok, que ele está consciente, que ele está com a boa forma. Mas é claro que está todo mundo de olho nos deslizes. E ele acabou se confundindo, chamou a vice dele, Kamala Harris, do adversário dele nessa disputa, o Donald Trump. Vamos ver. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President that I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat. Antes, mais cedo, o Biden tinha feito outra confusão. Ele acabou chamando Zelensky, presidente da Ucrânia, de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Olha, eu também troco nomes, muitos nomes, viu, José Padilha, que já está aqui conosco, eu também troco nomes, esqueço nomes, mas esse não é o problema do Biden, né? É o conjunto da obra, né, Padilha? E agora tem essa questão financeira também. Boa tarde para você. Boa tarde, Diogo, Raquel, Sakamoto. Prazer estar aqui com vocês. Trocou meu nome já, né? Já vou... Tá vendo? E aí, Padilha? O Biden não ganha essa eleição. Eu vou ser bem taxativo aqui. E ele está em denial, ele está fingindo que ele ainda tem chance, ou porque ele não tem capacidade cognitiva para perceber que ele não ganha mais, ou porque ele não quer dar o braço a torcer e ser tirado da posição que ele está de sopetão logo depois do debate, fatídico debate que ele teve com o Trump. Mas está bem claro, lendo os jornais aqui, vendo os programas de televisão, ouvindo os comentaristas, que o Partido Democrata começou a botar, assar a batata do Biden. Né? O Jeffries, que é o líder da Câmara, foi conversar com o Biden e não teve uma conversa amistosa com o Biden, foi seco, como foi reportado hoje, disse em nome dos congressistas que existem sérias dúvidas a respeito dele. O Clooney, que é um grande doador democrata, e escreveu uma carta aberta, como vocês viram no New York Times. A pressão, agora tem doadores segurando o dinheiro. Eu estou com o James Carville, que é o analista democrata, o cara que fez a campanha do Clinton, que escreveu recentemente que o Biden não vai concorrer, ponto. Ele pode dizer que vai concorrer, ele pode adiar essa decisão, mas no final das contas ele não vai concorrer, porque é a mesma coisa que entregar para o Trump. E hoje tem uma nova pesquisa que mostra que existiam antes 7 estados em jogo e hoje só existem 3. E o Biden tem que ganhar os 3, porque o Trump já abocanhou os 4 que tinham dos 7. O único caminho do Biden para a presidência é muito remoto no colégio eleitoral. Os democratas não vão deixar ele afundar o partido, porque outra preocupação que tem aqui é que se ele não se elege, eles perdem o Senado e a Câmara, porque muitos desses votos são na esteira do voto a presidente. Se as pessoas não vão votar para presidente, elas não vão votar para deputado. Então, poderia estar se armando aqui, está se armando uma tragédia, que é ter Trump controlando a Câmara e o Senado. E isso aí eu acho que não vai acontecer. Acho que o Biden, daqui a 1 ou 2 semanas, a gente vai ver que o Biden não vai ser o candidato. Sakamoto. Não, o melhor, Padilha, boa noite, antes de mais nada, Boa noite. Você aqui com a gente.
Cara, mas é inacreditável. Esses dois atos falhos, sabe? Aquele momento que ele tá dando coletiva, que ele tá participando de atos da OTAN, que ele tá precisando mostrar para o mundo inteiro que ele tá bem. Ele troca o nome do Zelensky pelo Putin, troca o nome da Câmara pelo Trump, né? O que tava circulando de meme, que o Padilha deve ter recebido também, memes em inglês. Tem um meme maravilhoso do Obama chegando pro Biden falando: Joe, eu te apoio. E aí o Biden respondendo: valeu, Denzel Washington, sabe? Então, o que acontece é que isso aí virou piada, e eu recebi isso de pessoal democrata, É. sabe, nos Estados Unidos, né? Os democratas, na verdade, isso já virou piada, ou seja, e é claro, esse é um ponto interessante, porque eu ia até perguntar isso para o Padilha, se ele acha que esse momento, piada, porque virou piada, você liga o Jon Stewart lá no Daily Show, piada, você liga na MSNBC, piada, tô falando dos progressistas, né, a Fox, no falando da Fox. Mas você liga no pessoal, é piada, 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 o pessoal tá tratando isso já como uma comédia, assim, do tipo, rindo para não chorar e tem que sair, isso não vai ficar. Você acha que esse momento que o Biden está tomando essa saraivada e tá todo mundo falando bota a Câmara, bota a Câmara, bota a Câmara, e que pode ser que tipo esse momento contribua, inclusive, em gerar uma unidade em torno da Câmara, essa demora que o Biden está tendo em dar uma resposta, de aceitar a saída dele, você acha que isso ajuda a melhorar a imagem da Câmara como uma imagem de unidade partidária? Eu acho que a Câmara está se mostrando. O que a Câmara está fazendo? A única coisa que ela pode fazer, apoiando o Biden até a 15ª geração, saindo em defesa dele. Qual que é o problema da Câmara? Por exemplo, logo depois do debate, eu não sei se vocês acompanharam o pós-debate, mas logo depois do debate, a Câmara foi dar entrevista na CNN e na MSNBC. E aí ela defendeu as posições do Biden, mas só que ao defender as posições do Biden de forma articulada e eloquente, a próxima pergunta foi: por que o Biden não consegue defender como você? Ela está numa saia justa, porque ela não pode sair e falar melhor do que o Biden, que as pessoas criticam o Biden se ela fala melhor. Então ela nem muito tem como defender. Agora, a sua pergunta, eu acho que as piadas aqui são recorrentes. O Bill Maher abriu o programa dele falando: o Biden teria ganho o debate se ele estivesse presente, né? A primeira frase que ele falou logo na sequência do debate. E elas aliviam um pouco a tensão e acho que dão um espaço para os democratas meio que poderem conversar sem ser uma tensão existencial, porque, na verdade, é o seguinte: o Partido Democrata está no cadafalso. Ele está... Se fosse um jogo de tênis, ele está no mata-burro. É o cara que não está nem no fundo nem na rede, está no meio da quadra e não sabe o que fazer. Então, Padilha, porque a gente faz piada, porque é realmente engraçado ele trocando o nome do Zelensky pelo Putin, mas é desesperador, né? Porque estamos falando do outro lado, é um novo mandato de Donald Trump, que vai chegar ainda mais raivoso, com um monte de investigação nas costas, com uma Suprema Corte conservadora, toda indicada por ele, que está tomando um monte de decisões nessa linha. A perspectiva de uma vitória, de uma reeleição de Donald Trump, que vai fazer ele voltar com uma força renovada, é algo que, para quem comunga dos ideais democratas e dos ideais democráticos nos Estados Unidos, porque Donald Trump não é um republicano normal, é toda uma outra discussão, é algo desesperador. Então, a gente faz piada, mas na verdade estamos falando de algo muito sério com implicações ao redor do mundo. E aí a dúvida que eu tenho é o seguinte: Kamala Harris, ela é a melhor opção? Ou a gente teria... ou os democratas têm outras opções dentro do partido que são mais viáveis? Porque o que se está discutindo hoje é quem é capaz de derrotar Donald Trump. Isso. Porque ele tá muito bem posicionado. Apesar de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, ele está em vantagem. Eu acho que a Kamala Harris, são dois problemas. Primeiro como as alternativas performam no colégio eleitoral. Isso é uma questão. A outra questão é o que faz com o dinheiro que já está na campanha do Biden, que legalmente não pode ser transferido para um candidato que não seja a Kamala Harris, que está de vice. Então, são dois problemas. Vou esquecer o problema do dinheiro, tá?
O James Carville escreveu literalmente isso. Vamos esquecer o problema do dinheiro. A posição dele é a posição de que os democratas têm que testar. Tem que ter debate em frente aos delegados, com 4 ou 5 melhores candidatos dos democratas, para os delegados terem uma chance de ver quem são, para o público ter uma chance de ver quem são, tem que ter pesquisa. Ele está falando como o cara que é o top de marketing dos democratas, que todo mundo consulta, qual o melhor caminho para ganhar a eleição. Eu tenho a impressão que um candidato como Shapiro, e tem outros, que seja um democrata, que seja governador de algum dos estados que estejam em jogo, Shapiro da Pensilvânia, no caso, é mais fácil, porque é um democrata mais conservador, que tem mais chance de pegar os votos dos independentes e o caminho mais fácil para ganhar do Trump. Esses caras não são tão conhecidos, mas a ideia do Carville se a gente fizer um monte de sabatina, trouxer os delegados, entrevistar todo mundo, fizer debate aberto, todo mundo vai ficar conhecido e tal. Isso é um caminho. Eu acho, porque você falou, Raquel, tem toda a razão. Não é uma questão engraçada. Por exemplo, o que acontece com a OTAN se o Trump é eleito? Ele desmonta a OTAN? Se ele desmontar a OTAN, você tem o Putin invadindo a Europa. Tem chance de guerra. Guerra afeta todo mundo, guerra afeta o Brasil. O que acontece com o aquecimento global? Ele vai desmontar tudo que o Biden fez, ele está recebendo doação de petróleo, o aquecimento global afeta o mundo inteiro. É uma questão para o mundo, é uma questão da segurança da espécie humana, não é uma questão pequena, né? Eu acho que a Kamala Harris, no fim, pode ganhar do Trump. Ela tem muito mais chance que o Biden. Na minha opinião, a chance do Biden hoje está bem analisada, os caminhos possíveis é quase zero. Então, assim, os democratas, no meu entender, eles estão tendo discussões no fora de campo, antes de falar com o Biden, para ver qual seria a alternativa. O Biden deve puxar pela Câmara, se ele for sair, imagino eu, né? Mas o Biden e os assessores do Biden estão apanhando muito, porque os democratas estão agora aparecendo... Oi? Não, só para trazer uma informação, desculpa te interromper, porque o Biden vai dar uma nova entrevista coletiva na segunda-feira, né? Ele pouco dá entrevistas coletivas, teve essa ontem, quinta-feira, e ele vai dar uma nova entrevista na segunda-feira. O UOL está destacando aqui, né, que a entrevista vai ser transmitida pela NBC às 10 da noite no horário de Brasília. A conversa também vai ser exibida na NBC News Now, que é transmitido no YouTube, então o pessoal pode acompanhar, quem estiver curioso. É claro, os canais de notícias também devem transmitir aqui no Brasil. A entrevista vai ser gravada, mas exibida sem edições, segundo o canal. Trechos da conversa serão transmitidos 7h30 no horário de Brasília, durante o jornal NBC Nightly News. Após o término das exibições, a emissora também vai colocar a íntegra da entrevista no site. E é isso. Nova entrevista segunda-feira, mais um teste para ele, né? Sabe por quê? Porque saiu em vários lugares que as entrevistas que o Biden estava dando em rádio estavam sendo editadas. E as perguntas que as pessoas estavam fazendo para ele no rádio eram entregues pela própria assessoria do Biden, como condição para dar entrevista. Isso pegou muito mal aqui e ele está correndo para apagar esse fogo. Mas eu acho que sei lá, né? Too little, too late. É muito pouco, muito tarde. Não dá mais. Tem complicadores nessa história aí também, porque, por exemplo, daqueles mais de 90 milhões que foram doados para a campanha do Biden, se o Biden sair e entrar a Câmara, ela mais facilmente pode utilizar, inclusive, os recursos que já foram doados, enquanto se aparecer outro candidato que são governadores, os doadores podem até tirar e pegar de volta, né? Então tem uma facilidade maior de ser a Câmara nesse processo, mas emoções fortes daqui até o final do ano. Vamos acompanhar. Vou ver. Vai ser interessante ver. E pelo que eu vi, que eu estava acompanhando vocês no Brasil, a mesma coisa, né? O mundo todo, né, com essas questões de polarização, né? E a gente tá passando por algo muito similar por aqui. E alguns dizem, né, que acontece aí, depois acontece aqui, então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Padilha, você que entende de capítulos. Oi, Raquel, diga, desculpa. Não, os Estados Unidos estamos de olho e contamos com Padilha, porque realmente fica aflito. Não,
E eu estou olhando vocês para saber do Brasil. Eu entro e vejo vocês para aprender do Brasil, Diego. Vocês dão uma aula de Brasil. Muito Valeu, bem meu feito, querido. inclusive, Raquel, que a sua sabatina do Boulos muito boa. Parabéns. Parabéns, Obrigada. Raquel, também, também pela condução da entrevista com Pablo Marçal também na quinta-feira. Parabéns às 3 colegas.